Oi, bom dia. Meu nome é Maria Carolina, eu sou coordenadora do projeto Itálicos do Brasil e a gente está começando nossa live então agora, são 11 horas, né, no horário de Brasília, 4 horas da tarde para quem está aí na Itália. E a gente hoje vai falar sobre cidadania, sobre direitos e deveres para quem está nesse processo de cidadania. E eu acho então que, como vocês já estão chegando, eu já posso começar a apresentar os nossos convidados de hoje, ou pelo menos a nossa primeira convidada de hoje. Hoje a gente vai ter duas pessoas falando, especialmente, né? A gente vai ter a Rita Blasioli Costa, que é conselheira do TGE aqui do Brasil, coordenadora do Patronato Acre também Brasil. A gente vai ter o Fábio Porta, que é presidente do Patronato Itaúil Brasil. E a gente vai ter o Giacomo Guarnera também, que é presidente da Associação Itálicos do Brasil, para dar uma fechada nesse assunto e falar um pouco sobre o que significa ser itálico dentro desse contexto de cidadania. Então, sendo assim, como a gente já começou, né, tá pontual, eu não preciso me alongar muito porque eu tô só mediando essa conversa. Vocês já fizeram algumas perguntas, a gente vai tentar responder o máximo possível de pergunta hoje. E como eu falei, se as perguntas não forem respondidas, vocês podem continuar mandando e também eu peço para vocês mandarem pra gente dicas, sugestões de outras lives ou outros assuntos que vocês querem que a gente comente. E aí, como eu não preciso aqui eu ficar me alongando muito, né? Porque eu só tô mediando essa conversa, eu acho que eu já vou chamar a Rita, até para ver se tá tudo funcionando aqui com a imagem dela e com o som dela. E aí a gente começa, digamos, essa conversa de forma oficial, pode ser? Então, Ri, eu vou te chamar, tá? Deixa eu encontrar você aqui. Achei. Conversa. E aí? Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo Então tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? perfeitamente. Vocês? Você acha que tá com muita luz atrás de mim? Um pouquinho está. Está uma imagem muito clara, um reflexo muito Claro. claro. Uhum. Tô muito iluminada. Então eu vou lá fechar um pouco a janela enquanto isso, aí você pode continuar falando, tá bom? Entro então no assunto. Acho que você pode se apresentar só enquanto eu fecho aqui para as pessoas não me virem assim tão iluminada. Tudo bem? Bom Tá dia, bom? Vou então. só fechar aqui um pouquinho então. Buongiorno a tutti. É um prazer hoje estar aqui com vocês. E quero agradecer em especial o Giacomo, presidente do Itálico do Brasil, Giacomo Guarnera, pelo convite, assim como toda a direção dos Itálicos, a Carol, pela coordenação. É muito importante para mim estar aqui falando de cidadania. Falando di cidadania di una forma talvez diferente, nós gostaríamos de passar um mensagem não somente um direito, mas também de dever. Pois bem, claro que não iremos, né, com o tempo que temos à disposição, de poder aprofundar toda a matéria da cidadania, que é uma matéria bastante complexa, mas gostaríamos de dar algumas sugestões, quer dizer, algumas recomendações, para melhor dizer, principalmente aquelas pessoas que vão tentar iniciar ou estão iniciando um processo de cidadania. A primeira recomendação que fazemos é que quem inicia esse processo de cidadania tem que se dirigir, antes de tudo, ao site do consulado italiano. A fonte oficial, onde vocês podem encontrar as informações necessárias e verdadeiras e oficiais de como se reconstitui uma cidadania italiana, são os sites dos consulados. Nós temos aqui 7 consulados em todo o território brasileiro, 7 circunscrições consulares, e cada um dando, além das informações gerais, já respondendo a perguntas frequentes, etc. Então, portanto, esse é o caminho inicial para um processo de cidadania. Muito bem, falando isso, quando a pessoa pergunta, quero perguntar por onde então, dois os documentos essenciais. Primeiro,
Una certidão de nascimento do ascendente italiano, que comprova efetivamente de onde ele veio, quem ele era, não é? Então, uma vez que a pessoa tem nome completo, local de nascimento, data, ano aproximado, filiação, si procura no comune italiano o documento desse ascendente. Tem vezes que essa certidão de nascimento ela ainda não existia. Por exemplo, se a pessoa nasceu antes de 1875, mais ou menos, quando começaram a existir os comunes. Aí a certidão de nascimento pode ser substituída pela certidão de batismo. Documento que é importante, não é? Tanto quanto com as devidas legalizações, onde tem que estar esse elemento fundamental, nome completo, data de nascimento e filiação. Muita gente não tem ainda muitas informações, tem vezes que documente o nome, mas não sei, talvez de onde ele era. Existem aqui no Brasil, em especial em São Paulo, nós recomendamos sempre uma consulta no Museu do Imigrante, assim como existe um Centro dos Mormons, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, todos os lugares onde os nossos imigrantes, de qualquer forma, foram cadastrados, não é? É onde, através de algumas informações básicas, se conseguem aquelas que são necessárias para viver com certidão de identidade. Outro documento fundamental para quem quer iniciar uma cidadania é a certidão negativa de naturalização. Ou seja, a pessoa deve estar ciente que, além de ter um ascendente italiano, que este ascendente não se naturalizou brasileiro, ou pelo menos não se naturalizou brasileiro até a data de nascimento dos filhos. Então, se quando os filhos nasceram ele era ainda italiano, transmitiu tranquilamente a cidadania, invece posteriormente veio a se naturalizar brasileiro, sem nenhum problema. A cidadania italiana, nós sabemos que ela se transmite tanto por descendência masculina como por descendência feminina. Por descendência masculina, não temos nenhum tipo de restrição. Tataravô, bisavô, avô, pai, mãe, se transmite tranquilamente, claro, sempre juntando todos os documentos necessários. Quando nessa descendência se encontra uma mulher, aí tem uma limitação, tem uma restrição, porque os filhos dessa mulher italiana, eles devem ter nascido a partir de 1 de janeiro de 48. Por que essa data? Porque a mulher italiana ela adquiriu a cidadania, portanto, o direito de transmissão, somente com a Constituição Republicana de 1948. Antes não era considerada cidadã. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que na hora que você falou a data da cidadania feminina, deu uma tremida no som. Então, você pode repetir essa informação, por favor? 1 de janeiro de 48. Vamos fazer 48. um exemplo. 48. Vamos fazer um exemplo prático. Temos um bisavô nascido na Itália, certo? Uma avó que nasceu aqui no Brasil. E os filhos dessa avó nasceram a partir de janeiro de 48. A cidadania se transmite sem nenhum tipo de problemas. Tataravô italiano, avó brasileira, mesma coisa, avô italiano, mãe brasileira, mesma coisa. A data de limitação é 1 de janeiro de 40, ok? A partir desse momento, a cidadania não é nada mais que uma reconstituição de todos os documentos do estado civil de uma pessoa. Portanto, partindo do ascendente, nós precisamos da certidão de nascimento dele, casamento, se for falecido, óbito, e assim por diante, até chegar ao requerente. Certo? É uma reconstituição de documentos dos atos da vida civil. Isso é o básico, é claro que depois na vida da pessoa pode ter ocorrido uma adoção, pode ter ocorrido um divórcio, pode ter ocorrido outros fatores que depois, com as devidas documentações complementares, pode ser avaliada e o direito mesmo também reconhecido. Uma vez que a pessoa possui o documento fundamental, que é a certidão de nascimento ou batismo, já pode preencher a ficha de requerimento e encaminhá-la ao consulado italiano. A pessoa já se inscreve através dos dados que
si incontram na certidão de nascimento, nome completo do ascendente, data de nascimento e filiação, se inscreve tranquilamente na lista de espera do consulado. Isso é o procedimento normal. Volto a repetir, os sites são muito esclarecedores, etc., mas é claro, para quem começa a iniciar um processo de cidadania pela primeira vez, não é? O que acontece? Que surge muito questionamento, muitas dúvidas, muita necessidade de esclarecimento, de perguntas. Aqui, como coordenadora de patronato, especial do patronato Acre no Brasil, nós recomendamos que a pessoa se dirija ao patronato, porque são entidades, órgãos do governo, reconhecidos por lei italiana, que estão sempre em contato direto com o consulado italiano, e a gente fornece, não é, esse tipo de esclarecimento. Me permitam de falar um segundinho sobre o que é o patronato. O patronato em si, como estou dizendo, são órgãos de assistência e de tutela aos trabalhadores italianos, certo? A primeira lei é desde 1912, mas a configuração atual se refere a uma lei de 1947. Quando tem um grande fluxo migratório depois da Segunda Guerra Mundial, muitos patronatos emigraram junto com os nossos trabalhadores, se assim podemos definir, para poder auxiliá-los nos próprios direitos de previdência, de trabalho, de assistência social. E sabemos também que muita gente que emigrou não tinha uma formação específica sobre isso. Então, teve essa migração. Alguns dos nossos patronatos, o nosso, inclusive, como o patronato ITAL, Fábio depois irá intervir, é presidente também desse outro patronato, estamos aqui no Brasil há mais de 30 anos. Portanto, a gente tem um conhecimento muito grande sobre, de uma certa forma, as necessidades da nossa comunidade italiana. É importante ressaltar que nós temos, como estamos falando, reconhecido pela lei italiana, credenciado naturalmente nos consulados italianos onde a gente opera e fiscalizado pelo Ministério do Trabalho da Itália. Esta é a figura do patronato. É importante ressaltar também, junto aos patronatos, nós temos também as associações promotoras dos patronatos. A ACLI, que é a Associação ACLI, a Carol é a nossa presidente, o ITAL, a Associação WIM e assim os demais patronatos que ocorrem aqui no Brasil. Por que é importante essas associações promotoras? Por que são importantes? Porque enquanto atividade de previdência e assistência é igual no mundo todo, nós temos o mesmo trabalho em todos os lugares onde estamos presentes, através da associação promotora, nós realizamos sempre aquele trabalho de auxílio, de assistência, de informação, dependendo da necessidade da comunidade italiana ou descendente em loco. É evidente que feito, por exemplo, na Europa, no Canadá, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, onde nós estamos presentes, é diferente das exigências de quem mora na América Latina, em especial o Brasil. Então, é através disso que nós auxiliamos, nós ajudamos, não é? Nessas, vamos falar assim, necessidade de auxílio, de apoio, de esclarecimento. Desde, por exemplo, a procura da certidão italiana na Itália, assim, a finalização mesmo do processo da forma correta, como deve ser entregue perante o consulado italiano, uma vez que a pessoa fez a própria inscrição, uma vez que foi chamada, foi convocada a apresentar todos os documentos. É claro que a vida da gente não é igual e linear para todo mundo, então tem casos excepcionais, não é? Como tem exigências diferenciadas. Por exemplo, pessoas que podem sim ficar em uma fila de espera por muitos anos, ou pessoas que procuram uma alternativa diferente, existe a possibilidade de uma reconstituição de processo, feito diretamente na Itália de cidadania, e para quem efetivamente vai estabelecer uma residência em um lugar que seja Itália ou qualquer outro país. Uma residência é um domicílio legal, mas o Fábio vai esclarecer mais esse ponto para nós, certo? Então, basicamente é isso.
mas o que eu gostaria de falar nessa primeira parte, depois estou aberta aqui para as perguntas, para responder, ajudar e tudo mais, é dizer aqui mais como representante do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, é que nós precisamos de cidadãos ativos, de cidadãos participativos. A cidadania deve ser uma cidadania de pessoas que, uma vez, principalmente uma vez adquirida. Então, talvez esse meu pedido é mais para quem já possui a cidadania italiana, que se participe mais das atividades da nossa comunidade. Embaixada, consulados, comites, Instituto Italiano di Cultura, fornece milhares de atividades, promove milhares de iniciativas. E nós temos que participar, porque todas as vezes que nós, conselheiros, estamos reunidos no Ministério do Exterior na Itália, onde é a sede do CGIE, e queremos reivindicar as políticas pelos italianos no exterior, partindo da língua e cultura, assistência e previdência, maior informações, participação do jovem em todas as estruturas, etc. A pergunta, promoção do sistema Itália em geral, a primeira pergunta que eles fazem, mas como está a participação, etc. Efetivamente, nós aqui no Brasil deixamos muito a desejar. Então, o que eu gostaria de falar e de deixar como apelo é que nós estamos aqui sempre disponíveis. Nós estamos sempre querendo aportar mais coisas, mais elementos para a nossa comunidade, mais recursos para a nossa comunidade brasileira, mas nós precisamos de vocês. Porque no momento que, por exemplo, se desenvolve um processo eleitoral, pego o exemplo entrar em questões políticas, que o órgão representativo da nossa comunidade é apenas 4% de quem tem direito em votar vota, aí acaba sendo muito complicado, né? A gente reivindicar as nossas posições. Portanto, cidadãos italianos que querem diventar futuros cidadãos italianos e cidadãos que já são italianos, exercitem, por favor, essa cidadania participativa e ativa. Muito obrigada. Você está sumindo para mim aqui no final, mas eu acho que você falou, né, tudo que tinha para explicar, fora as perguntas. Então eu vou fazer assim, eu vou chamar o Fábio para ele falar, aí a gente vê se o seu sinal volta a ficar bom, e aí eu faço essas perguntas, pode ser? Pode? Tudo bem? Então tá bom. Então obrigada, Rita, eu vou te desconectar, mas fica aí e eu Tá bom, vou chamar o Fábio, tá bom? tá ótimo. Tá bom. Bom, eu estou vendo aqui que vocês estão mandando várias perguntas. Como eu falei, algumas são super específicas e a gente não vai conseguir responder hoje, mas vai responder em algum momento. E eu estou com algumas mais genéricas aqui que vocês já tinham feito. Eu vou fazer essas perguntas mais para frente. Eu vou chamar o Fábio, que vai falar um pouco sobre deveres do cidadão, né? A Rita estava dizendo aqui para a gente desses direitos, como é que eu faço para chegar nesse caminho. Mas uma vez como ela diz, cidadão, o que eu faço com isso? Né? Quais são os meus deveres? Fábio, você está me vendo e me ouvindo bem? Carol, eu estou te vendo bem. Não sei se você está me. Eu estou muito iluminada ou tá bom assim agora? Não, você agora tá melhor, depois que Então tá bom. fechou as cortinas. Eu também estou te vendo e estou te ouvindo bem. Eu acho que as pessoas então bom. estão te vendo e te ouvindo bem. Então eu vou te dar esse Ok. tempinho, né, que a gente tinha combinado para você falar e aí depois eu faço as perguntas, tá bom? Tá bom. Vou ver se eu Então consigo tá bom. estar nos 10 minutos. Tá. Então, Tomara, senão não tem pergunta. Então, obrigado, Carol, obrigado aos amigos itálicos, ao presidente, ao Giacomo Guarnera, porque este tipo de iniciativas são realmente a maneira melhor de dar valor, autenticidade, significado a este espírito itálico, não? Que é o objetivo, a missão da nossa associação. Quero
cumprimentar a Rita. A Rita foi, como sempre, completa, muito profissional, precisa na... Para mim, o seu sinal caiu. Pronto, voltou. Você tinha caído o sinal, mas agora você voltou. Que tinha pouca bateria, mas acho que qualquer coisa vou colocar para carregar. Agora o sinal voltou. Agora tá ótimo. Sim, estava cumprimentando a Rita pela colocação profissional, que me deixa assim mais à vontade para falar um pouco dentro exatamente do título, não, da nossa iniciativa Itálicos Direitos e Deveres, falar um pouquinho da cidadania, não, italiana. Por quê? Porque a cidadania, na realidade, o que é? É o tijolo principal de um país, de um Estado. O Estado é formado por cidadãos, cada cidadão é uma parte deste Estado. Então, a importância da cidadania é realmente a raiz, a origem do nosso viver comum, neste caso, da convivência entre italianos, tanto na Itália quanto no exterior. E aí está a importância do ius sanguinis, ou seja, da possibilidade que a Itália dá às pessoas que têm sangue italiano, sejam filhos, netos, bisnetos, como a Rita colocou bem, de continuar a ser reconhecida pelo Estado italiano como cidadão. Então, é uma oportunidade muito importante, é uma oportunidade para nós, italianos que vivem no exterior, para os nossos filhos, para os nossos netos, mas é uma oportunidade importante também para a Itália, para o nosso país, porque através desta comunidade enorme, muito grande de italianos que vivem no mundo, a Itália pode se beneficiar em várias áreas, no comércio, na política, na cultura, se tornar um grande país e manter esta relação que não é somente uma coisa de nostalgia, mas uma coisa ativa com esta comunidade que vive no exterior. Mas nós falamos de direitos e de deveres. Existem direitos importantes, eu penso que um dos direitos mais importantes é esta possibilidade de participar ativamente até da vida pública, da vida política do nosso país. Nós todos, italianos no exterior, podemos participar de forma ativa ou passiva. Significa que podemos votar, participar, não, da eleição de um deputado, de um senador, mas podemos também nós ser representantes desta comunidade, aos vários níveis. A Itália, é bom ressaltar, talvez é o único país do mundo que tem um sistema de representação a todos os níveis. O Comites, Comitê dos Italianos no Exterior, a Carol, neste caso, você mesmo é uma conselheira, não, desta instituição que representa os italianos da circunscrição consular do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Existe o TGE, a Rita, um exemplo, uma conselheira do TGE, é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, uma assembleia que se reúne junto ao Ministério de Relações Exteriores que representa os italianos no mundo. O Brasil tem 3 conselheiros e a Rita é a única conselheira que faz parte, entre os 3 do Brasil, do Comitê de Presidência. Então, tem uma responsabilidade muito, muito importante. E temos também representantes no parlamento. Eu tive a honra de ser por 10 anos deputados eleitos para os italianos do Brasil e da América do Sul. A América do Sul é um colégio eleitoral único que elege atualmente 4 deputados e 2 senadores, enquanto no mundo inteiro nós temos 12 deputados e 6 senadores eleitos pelos italianos no exterior. Então, olha quanto é importante assim a nossa possibilidade de participar até da política, da democracia italiana como um todo. Mas, falei, temos direitos, temos deveres também. Eu diria que quanto maior é o direito, e penso que não existe um direito maior da cidadania, porque é o coração
do nosso país, quanto maiores são os deveres. Então, não temos que esquecer deveres até simples, mas que espesso são esquecidos. A Rita falou da cidadania, do consulado, de como funciona, de como, através do patronato, se pode também apresentar os documentos, mas muitas vezes as pessoas esquecem que depois nós temos que atualizar o nosso cadastro junto ao consulado, se mudamos de endereços, informar o consulado, cadastrar os nossos filhos, se nasce um filho no exterior, se alguém dos nossos caros parentes morre, falecidos, temos também que atualizar a posição junto ao consulado. Existe um sistema que se chama FASTIT, é dentro da página internet do consulado, onde é possível fazer este tipo de atualização. Então, este é um dever, o dever de atualizar a nossa posição. Eu acrescentaria mais dois deveres importantes. O direito de se informar e participar. A Rita falou do comitês, das associações, das iniciativas do Instituto Italiano de Cultura, procurar informações nos jornais italianos. Hoje, pela internet, é tudo muito simples, porque quando depois temos que votar, temos que conhecer também alguma coisa. Então, é importante ser cidadão, não somente no momento de ter um passaporte na mão, mas também quando temos a obrigação de ser parte desta grande comunidade. Igualmente, eu penso que um dever, diria, não uma obrigação, mas um dever mais do espírito moral, seria conhecer um pouco mais da nossa língua e da nossa cultura. Isto é importante justamente porque, na medida que a pessoa se aproxima de um país, a língua, a cultura, oferece aquela grande possibilidade de se tornar um cidadão pleno e responsável. Finalizando, quero lembrar, nós estamos falando muito da cidadania com referência à cidadania do ítalo-descendente, mas existem outras formas de cidadania. Em primeiro lugar, a cidadania por casamento. Uma pessoa estrangeira casa... Tem uma pergunta, aliás, sobre isso, Fábio. Se você até já puder pincelar, a pergunta é, o meu marido pega a cidadania pelo casamento, e se eu me separar, como é que fica a situação dele? Então, a pessoa primeiro se torna cidadã depois de 2 anos morando na Itália ou 3 anos se mora no exterior. Se apresenta uma demanda ao consulado estando no exterior, ao Ministério do Interior aqui na Itália. É sempre o Ministério responsável para a tramitação deste pedido, que leva entre 2 e 4 anos. Hoje, depois do decreto do então ministro Salvini, existe até mais uma obrigação, que é aquela da certificação da língua italiana. O processo aí se tornou mais demorado. A pessoa continua italiana mesmo com divórcio, não é que perde o status do italiano somente porque se separou. Então, isso para responder à pergunta. Enfim, existe também, os nossos ouvintes sabem, uma discussão na Itália, e quero finalizar com isto, sobre também a possibilidade de favorecer a integração dos estrangeiros que vivem na Itália. Não, hoje temos 5 milhões de italianos no exterior com cidadania, mas temos também 5 milhões de estrangeiros que vivem na Itália. Eu sempre falei que esta comunidade, tanto dos italianos que vivem fora quanto dos estrangeiros que vivem na Itália, é uma grande oportunidade para o nosso país. Então, nós estamos trabalhando, existem várias propostas no parlamento também para favorecer, através do Ius Culturae, ou seja, facilitar que vive já na Itália, que tem filhos, que vive de forma regular, que tem filhos que já fizeram um ciclo de estudos na Itália, também poder oferecer a cidadania. Quero também tranquilizar, porque muitas vezes aparecem coisas a este respeito, e alguém escreve: na Itália querem colocar o ius soli contra o ius sanguinis. Não é bem assim, ou seja, são duas discussões diferentes. A possibilidade de tornar mais fácil a cidadania para estrangeiro que vive na Itália não significa
necessariamente modificar a cidadania dos italianos que vivem fora. Pelo contrário, são situações diferentes. Então, eu finalizo aqui, imagino que já tem algumas perguntas. Então, eu já vou aproveitar que você está aqui e eu já faço uma pergunta para você, para depois eu chamar o Giacomo e a Rita, tá bom? Tá bom, tá bom. Vocês vou colocar aqui. Estou colocando o carregador porque tenho medo de cair por via da... Então... sim. Eu acho que vocês falaram bastante amplo assim sobre as perguntas que as pessoas tinham, mas eu vou fazer umas 2 ou 3, acho que para você uma específica e depois outras que a Rita pode responder para finalizar essa questão de como conseguir a cidadania. Mas a pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando e esses órgãos representativos e deveres e parará, que foi feita na internet, pergunta do João, aliás, João ACP, que ele pergunta assim: uma vez tendo a cidadania reconhecida, né, eu conseguindo a minha cidadania, eu tenho que votar? Eu acho que a gente precisa falar sobre essa questão de votação, Fábio. Eu acho que isso resolve muito do que a gente está discutindo sobre ser cidadão, né? Obrigado. Agora, diferentemente do Brasil, na Itália o voto não é obrigatório. Mas voltamos à questão dos direitos e dos deveres. O fato de não ser obrigatório não significa que a pessoa não tem uma obrigação moral de participar. Como a Rita estava explicando, no momento que nós queremos, pretendemos ter mais espaço na Itália, queremos mais recursos para os projetos dos italianos no exterior, nós temos que mostrar e ativos exatamente como que está na Itália. É claro que se... Acho que você travou de novo. Voltou, desculpa. Pode falar. Pode falar. Você está me ouvindo? Que eu não estou te ouvindo agora. Espera aí, que seu som caiu. A gente só está conseguindo te ver. Você está me ouvindo bem? Não? Não? Eu não consigo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a Rita para ela poder responder 2 perguntas. E aí eu te chamo de novo, tá bom? Só por causa da questão do tempo. Pode ser? Vou chamar ela e já te chamo. Bom, gente, como vocês viram, a gente está conseguindo fazer, mas né, um na Itália, outro no Brasil, outro em São Paulo, tá meio complicado. Eu vou chamar a Rita de novo, só para ela responder umas 2 questões que eu acho que estão pendentes, mas como eu disse, algumas delas, se não forem respondidas agora, serão respondidas em algum momento ao longo da nossa página, tá bom? Rita, eu tô te chamando só para a gente não perder nosso tempo, né, que tá rodando. Você sabe que só tem 1 hora. Você tá me vendo? Sim, eu sumi um pouco. Só que a gente não tá te vendo. Agora? A gente tá vendo o teto. Agora? Ainda não. Agora sim. Ok, caiu o meu suporte. Beleza, tá ao vivo. Ao vivo tem disso tudo. Eu queria te fazer 2 perguntas. Na verdade, Diga. são mais de 2, mas eu acho que elas são completas numa coisa só. Uma pergunta agora que a gente está em pandemia, não está indo para o consulado, não pode sair de casa, parari, parará, como que fica a situação de quem deu entrada nos pedidos e tinha um prazo para entregar os documentos? Quer dizer, parou tudo, o consulado está atendendo, tem outra possibilidade de fazer? Essa é uma pergunta. A outra pergunta tem mais a ver com eu já tenho a cidadania. Na verdade, são mais 2. Uma eu já tenho a cidadania, meu marido vai comigo, eu vou fazer uma pesquisa lá. Ele não tem cidadania, ele pode ficar comigo? Ou ele vai ter que voltar até a cidadania dele ser reconhecida? E a terceira os nomes são diferentes. Como que eu faço? Eu tenho que mudar os nomes sempre? Quando veio para o Brasil, o nome mudou. Eu preciso mudar o nome?
Tudo bem? Ok, tudo bem. Então, quanto à primeira Qualquer pergunta, coisa eu repito. é sobre a entrega de documentos junto ao consulado, se eu entendi Isso. direito. Enfim, nós sabemos que o consulado italiano, nesse período de pandemia, todos os consulados, não somente os nossos aqui no Brasil, mas no mundo todo, estão trabalhando em caráter de urgência e muito trabalho é feito, como a gente fala, remoto, de casa, como um pouco como estamos fazendo também nós no patronato, justamente por causa de isolamento, por causa de várias de toda essa situação, garantindo de qualquer forma todos os serviços essenciais, certo? Como os patronatos e TGE, tivemos na semana passada, falo aqui da circunscrição consular de São Paulo, em especial, uma reunião com o nosso cônsul geral, que deixou bem claro, que dizer, todos aqueles serviços, como, por exemplo, pessoas que tiveram que reconfirmar a própria vontade de apresentar a cidadania que tinha sido convocado pelos anos de 2008, 9 e 10, eles irão tentar manter esse compromisso, não é, de cumprimento dessa cidadania até o final do ano. A forma de como vai ser feita posteriormente a entrega dos documentos, não sabemos ainda por quanto tempo, não é? Essa situação emergencial vai durar, está sendo estudada. Por enquanto, eles estão trabalhando com tudo que ainda estava dentro do consulado, certo? Agora, se a pessoa tem um prazo para apresentar uma documentação, geralmente, as complementações elas são enviadas pelo correio, certo? Mas justifica posteriormente, por algum motivo, o motivo sabemos qual é, da pandemia, não teve como tirar uma segunda via atualizada com apostilha, etc. tal. Acredito que no momento que tudo voltar à normalidade, isso será aceito de qualquer forma. Nunca vi. Vai rever os prazos também, né, Rita? A gente tem que pensar que ele vai rever os prazos. A documentação com prazo de 6 meses, mas aí se a minha documentação venceu, seguramente isso será tudo examinado com, que a gente costuma falar, com bom senso, com disponibilidade. Nunca vimos um comportamento assim radical por parte dos nossos consulados e não acredito que isso vai acontecer nesse momento tão particular, tá? Aí a outra pergunta eu te perguntei, eu tenho cidadania pelo matrimônio, quer dizer, eu sou casada e o meu marido não tem a cidadania ainda, eu vou passar um tempo na Itália. Ele pode ficar comigo o tempo que eu for passar? Ficar lá anos, vou fazer doutorado. Ele pode ficar comigo? Então, se ela é cidadã italiana, estabelece uma residência legal em território italiano, certo? Porque o fato de ter a cidadania não quer dizer que a pessoa vai para a Itália e está livre de qualquer tipo de responsabilidade. Chegando na Itália, precisa se apresentar no comune onde a pessoa está, certo? Fazer efetivamente uma residência naquele comune. Isso permite posteriormente de ter uma carteira de identidade, uma tessera sanitária, comprovar que efetivamente é um cidadão que mora em território italiano. Nesse momento, se o marido, legalmente casado, tem que permanecer ou vai permanecer esse período com ela na Itália, pode-se sollecitare o che chama-se recongiungimento familiare, ou seja, si giustifica che ele tem um casal e, portanto, nenhuma lei separa o núcleo familiar. Mas é todo um procedimento que não é automático, que precisa ser feito, né? E nessa parte também de recongiungimento familiar, etc., as nossas sedes de patronatos italianos lá na Itália podem auxiliar da mesma forma de como nós auxiliamos aqui, sem problema nenhum. Tá ótimo. E a última pergunta que eu fiz que fizeram aqui eu vou recuperar todos os documentos do ascendente, só que o nome, quando ele chega, ou o meu nome, mudou. Eu preciso necessariamente mudar o nome, fazer como chama isso? Alteração, né, de nome? Uma notificação. Aqui é uma matéria bastante delicada, porque geralmente a pessoa se limita a olhar o nome. Fala, não, mas por que o nome foi portuguesado? Chamava Giovanni, virou João, chamava Giuseppe, virou José. Se é uma tradução do nome, isso necessariamente não precisa naturalmente ser retificado. Só que quando se examina um processo de cidadania, são vários elementos que devem ser confirmados. Ou seja, não somente o nome, mas bate a idade, bate a filiação,
bate Tá. a data di nascimento, são vários elementos, por isso que eu falo, nunca a pessoa que se inscreve, está na fila de espera, fala, mas isso pode demorar anos, etc., então depois eu vejo. Não, pelo contrário, se inscreveu, reúne toda a documentação, faça uma triagem dos documentos, tá? Para ver se é necessário ou menos retificar. Precisa também ver, por exemplo, a mudança ocorreu uma única vez. Não sei, por exemplo, Blasioli, faço um exemplo do meu nome, muita gente escreve como Bra, no lugar de BRA. Depois, a única mudança é que você consegue comprovar que todos os outros elementos não criam dúvida sobre aquela sua descendência, que você efetivamente é descendente daquele descendente italiano. Nesse caso, não seria necessária a retificação, mas é muito particular, tá? Queria somente completar. É por isso que a gente falou que o importante é, além de olhar o site do consulado, se está ainda com muitas dúvidas, procurar esses órgãos referenciados, por exemplo, os patronatos, porque aí eles vão fazer todo esse processo com você, né? Quando se trata, por exemplo, de fazer um processo judicial de retificação, nenhum patronato pode fazer, certo? E nem a pessoa diretamente, a menos que não se trata de pequenos erros que pode pedir diretamente ao juiz concededor do cartório. Precisa contratar um advogado que faça isso. Aqui também a recomendação, que se contrate pessoas que são práticas de fazer essa retificação. Pessoas que têm competências, pessoas que sabem efetivamente como deve ser feito, porque nos deparamos muitas vezes que a documentação é corrigida pela metade, que alguma coisa se faz e depois não se prossegue nas outras certidões. Então, é isso uma triagem importante que deve ser feita com muita antecedência, porque infelizmente teve gente na fila de espera por 10, 20 anos, chega na apresentação dos documentos agora, porque foi convocado pelo consulado italiano, enfim, nem se preocupou de verificar como estavam as coisas, né? Então, essa responsabilidade também deve ser do cidadão que pretende adquirir a cidadania italiana. Queria complementar somente uma coisa que talvez fugiu ao Fábio, quando estava falando da cidadania. Não, quando estava falando della cidadania pelo casamento, só uma complementação, que foi uma daquelas perguntas que eu me separo. É essencial que o vínculo matrimonial esteja presente no momento do juramento, ok? Tá. Isso quer dizer que no momento que a pessoa vai jurar, certo? Isso pode demorar 40 meses, o vínculo matrimonial tem que permanecer. Não é que a pessoa dá entrada, está legalmente casada, depois de 3 anos e meio, separa, divorcia e vai depois pleitear. Isso não existe. O vínculo tem que estar baixo. Era só uma ulterior precisação. Tá certo, Ri. Olha, eu acho assim, tem inúmeras perguntas para você. Eu vou até sugerir para o Giacomo, eu vou chamar ele agora para falar, mas eu acho que a gente vai ter que fazer outra live contigo para você falar, responder além dessas perguntas, falar também sobre essas entidades. Tem uma pergunta aqui sobre essas entidades que compõem o Sistema Itália. Você explicar isso melhor. O próprio Giacomo está perguntando, quem vai para a Itália e apresenta os documentos lá também pode ter algum problema se simplesmente chegar lá e falar, estão aqui, sem estar passando por esse processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muita gente falou assim, eu vou para a Itália, eu faço lá, vai ser mais fácil. Não é bem assim, né? Vou para a Itália, faço lá na Itália, tem que ter muita cautela, gente. Cidadania na Itália ou fora do Brasil, para quem vai estabelecer uma residência, um domicílio legal nesse território. Não é um faz de conta. Desculpe, mas isso deve ser muito esclarecido, porque principalmente nós aqui no Brasil, no ano passado, tivemos muitos passaportes cassados de cidadania feita de forma irregular. Então, a documentação deve estar completamente em ordem, a documentação tem que estar certinha, tudo baseado em cima do documento italiano que está dando o direito de cidadania. E fora isso, gente, para quem efetivamente vai morar em território italiano. Caso contrário, existe a possibilidade de fazer através do processo judicial, se para quem não pode esperar longos anos de fila de espera do consulado, mas isso também com muitas precauções através de quem efetivamente sabe fazer esse tipo de requerimento. Tá ótimo, Ri. Então fica assim
proposta para uma próxima conversa, porque são muitas perguntas, os esclarecimentos são muito bons, e aí você tá chamada de novo aqui, tá todo mundo te querendo. Eu vou te agradecer, vou te desconectar, mas fica aí até o final. E eu vou chamar o Giacomo. Só um minuto. Eu queria, talvez, propor, mas depois a gente vê, não é, já como com a direção dos itálicos, etc., talvez um encontro sobre as entidades representativas da comunidade italiana. Por favor, isso é um pedido. Como nós somos organizados, que existe uma escola italiana paritária, uma entidade de assistência social como o Patronato Assistencial dos Imigrantes Italianos, que existe institutos de língua e cultura, enfim, isso é muito importante. Talvez a gente pode organizar alguma coisa nesse sentido, mas contem comigo naquilo que eu puder ajudar. Última mensagem, um feliz Dia das Mães para todas as mães. Tá? A minha também. Minha está longe, uma filha que também está longe, mas o coração de mãe abrange qualquer coisa em qualquer lugar. Mas a gente está aqui te abraçando. Eu, você, o seu neto, tá todo mundo te abraçando. A gente vai... Eu vou chamar o Giacomo, tá bom? Ok. Beijo. Beijo. Então, eu vou te chamar, Giacomo, para você fazer seus 5 minutos aqui. 5 minutos, por favor, porque eu não quero que o sistema derrube a gente, tá? Ó, eu já estou te chamando. Você está me vendo e me ouvindo? Tá melhor agora? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, Carol. Tá me ouvindo? Tô te vendo e te ouvindo. Pode falar. Bom, muito bem. Então, muito bem-vindos a todos que estão participando dessa live. Agradeço imensamente os amigos, em primeiro lugar, e as pessoas tão competentes que chamaram e aceitaram, a Rita e o Fábio. E eles foram um dos pilares com base nos quais nós conseguimos criar a Associação Itálicos do Brasil. A nossa ideia é aquela de juntar uma determinada categoria de pessoas, aquelas que vibram quando sentem falar o nome da Itália. Vibram porque está no sangue delas, vibram porque está na cultura delas, vibram porque se reconhecem nos valores itálicos. Nós chamamos de itálicos aqueles que pertencem a uma civilização que ultrapassa os confins da Itália, né? As barreiras físicas e geopolíticas da Itália. Estima-se que no Brasil tenha mais de 30 milhões de itálicos e um dos assuntos mais comentados entre esses itálicos é obter a cidadania italiana. Então, um serviço que a gente está querendo propor, iniciando pela live de hoje, mas entendi já que temos que aprofundar, é como fazer corretamente e o que significa. Não é simplesmente ter um passaporte para viajar para os Estados Unidos sem visto ou para viajar, quem sabe, um dia os filhos morarem, estudarem na Europa. É um reconhecimento ainda mais forte desse pertencimento à Itália, mas é independente de ser itálico. Ser itálico é algo que mistura pelo menos duas culturas, a cultura italiana e, no caso do Brasil, a cultura brasileira. Os ítalo-brasileiros, eles não são 100% brasileiros e não são 100% italianos. Eles são algo mais, né? A inspiração dessa associação veio de um livro do Piero Bassetti, que chama em italiano Svegliamoci Italici. Que nós eu estou até com a capa aqui, ó, também. Eu também nós traduzimos para o Brasil. Daqui em breve, nós ofereceremos a possibilidade de ler esse livro em português online, pela rede, divulgaremos, entendemos que é a melhor maneira de refletir sobre como isso nos caracteriza, né? Nós somos algo que vibra e com essa vibração nós temos que construir algo. A primeira coisa é construir esta junção, se sentir unidos pelo fato que todo mundo tem esse sentimento. E o que fazer com isso? 2 semanas atrás nós fizemos a nossa primeira live, que foi muito bem acompanhada, sobre a solidariedade entre itálicos, né? Sobre como vivenciar esse momento de pandemia
e ver quais instituições que têm ligação com a Itália estão ajudando no dia a dia dos brasileiros, sempre ajudaram e mais ainda nesse período. Então, o conceito, e concluo para não me delongar muito, é ser italiano, ter a cidadania italiana faz parte de ser itálicos, mas itálicos é muito mais do que isso. Itálicos é um sentimento, itálicos é algo que nos une, além dos 30 milhões no Brasil, estima-se que tenham 240 milhões no mundo inteiro, incluindo os italianos, evidentemente. Então tem essa comunidade transnacional que é radicada em cada país, mas que tem um pertencimento transversal, vamos dizer assim, mundial. E isso é algo grandioso. Por isso que nós queremos que apoie nossa associação e, através disso, juntar todas as entidades que existem, todas as iniciativas que existem, divulgar, ser sempre muito claro e transparente sobre como as coisas funcionam, quais são os direitos, quais são os deveres e o que podemos fazer mais para o Brasil. Porque nós temos uma característica, nós somos ítalo-brasileiros, nós somos itálicos no Brasil. E isso é algo que tem que caracterizar fortemente nossa comunidade. E, como finalizando, amanhã é a festa della mamma. Todo mundo sabe que os italianos, os itálicos são sempre muito ligados às mamas. Então, um grande abraço a todas as mamas aqui que estão no Brasil. É isso, obrigada, Giacomo. Eu acho que quando a gente conseguir disponibilizar o livro pela internet, vai ficar mais claro para as pessoas que isso não tem a ver com o papel da cidadania, o papel, né? Mas isso tem a ver com o que o próprio Bassetti fala de valorização da hibridação, de eu valorizar esses contatos, de eu formar valores que têm a ver muito mais com pertencimento e muito menos com o papel que diz onde eu nasci ou onde eu deixei de nascer, né? É agregar de verdade. A gente está chegando bem no finalzinho da nossa live, então como eu não posso me estender mais, infelizmente, eu podia ficar aqui a manhã inteira falando com vocês, mas o sistema vai derrubar a gente em breve, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Então eu vou fazer o seguinte, Giacomo, já que o presidente está aí falando comigo, está me vendo, fica aqui o pedido, a promessa de que a gente vai fazer uma próxima live em breve sobre essas entidades representativas do Sistema Itália. A gente vai responder as perguntas todas que foram feitas, pedir para as pessoas continuarem curtindo as nossas páginas, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, que é Itálicos Brasil, a nossa página que é essa, se comprometendo a fazer outras lives, e agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo. Pode falar. Tem mais uma surpresa. Vamos fazer uma live um pouquinho mais lúdica, falando de um dos pilares de ser itálico, que é a moda italiana. Então, em breve, acompanhem que vamos mudar, mas são vários pilares que caracterizam o fato de ser itálico. E um deles é a moda, tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Né? Imagina, eu que agradeço. Então, eu vou agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui, mas depois ela também vai para o nosso canal e fica disponível lá para sempre, dá para vocês verem. Como eu falei, a gente se compromete aqui a fazer outras em breve. A próxima será sobre moda. Quem me conhece sabe que eu adoro esse assunto. Vou assistir com certeza. E a gente vai responder as próximas perguntas também, tá? Muito obrigada a todo mundo. Feliz Giorno della Mama. Também sou mama. Para mim, para o meu filho, para todo mundo que está aí. Até mais, gente. Foi ótimo. Tchau, tchau. Muito obrigada.